Boa tarde, meu nome é Esther. Eu sou aluna de iniciação científica do Laboratório de Comunicação Celular da Fiocruz. Meus orientadores são a doutora Natiele Ferreira e o Dr. Luiz Anastácio. O meu projeto visa a descoberta de potenciais antagonistas para o receptor P2X7 a partir da reposição de fármacos. O P2X7 é um receptor purinérgico expresso em células imunes, como os macrófagos e linfócitos, e em células da glia, como a microglia e os oligodendrócitos. Esse receptor ionotrópico forma um poro de membrana reversível quando exposto a elevadas concentrações extracelulares de ATP, e isso permite a passagem de moléculas de até 900 Dalton. O receptor P2X7 ele desempenha uma série de funções fisiológicas relacionadas à dor e inflamação, incluindo a ativação de caspases, liberação de citocinas, transcrição de genes pró-inflamatórios e morte celular, o que o torna um alvo terapêutico importante. Apesar disso, existe uma lacuna na pesquisa, pois ainda não foram aprovados medicamentos para o uso clínico, e isso estimula a procura de novas moléculas que apresentem atividade antagonista para esse receptor. Nesse sentido, o nosso objetivo geral é efetuar um screening virtual de um banco de moléculas de um banco de fármaco para a descoberta de novos medicamentos com ação sobre o receptor P2X7. Nossos objetivos específicos: identificar candidatos a antagonista do receptor P2X7 a partir da metodologia do screening, identificar os C50 das moléculas candidatas in vitro, avaliar a citotoxicidade das moléculas candidatas e investigar a atividade antagonista dessas moléculas candidatas na inibição de respostas celulares promovidas pela ativação desse receptor. No nosso projeto, nós utilizamos a estrutura do P2X7 de rato, que foi obtida a partir do Protein Data Bank, que é esse site aqui. Essa é a estrutura do P2X7. Aqui nós temos o domínio extracelular, que tem os sítios de ligação. Foram nesses sítios de ligação que as moléculas interagiram com a proteína. Nós temos o domínio transmembrana e o domínio intracelular contendo os sítios N e C terminal. Nos experimentos, nós utilizamos estruturas 3D de fármacos da base de dados CLU, que é esse site aqui, assim como as seguintes moléculas de referência: o A740003, a Z11645373, o BBG, o PEPADES e o ATP oxidado. Esses são os antagonistas do P2X7. E o ATP, que é o agonista do receptor. Além disso, nós utilizamos o programa Doctor para a realização do screening virtual. Inicialmente, nós fizemos o screening das moléculas antagonistas e o agonista do P2X7. E essas moléculas passaram a ser as moléculas de referência. Por quê? Nós verificamos que elas apresentaram um valor de score entre menos 13,246 e menos 6,332. E esses valores estão diretamente relacionados à sua afinidade com o receptor P2X7. Então, por isso que nós tomamos ela como referência para comparar a afinidade das moléculas que foram testadas com o receptor P2X7. Vale ressaltar que quanto menor é o valor do score, maior é a afinidade apresentada. Então, logo após esse experimento inicial com as moléculas de referência, nós demos seguimento ao screening com as moléculas selecionadas no banco CLU, no banco de dados CLU. E aí, conseguimos testar 6.327 moléculas, sendo que 87% dessas moléculas estão concentradas nas faixas de score entre menos 10,999 e menos 7.
que é justamente a faixa de score dos ligantes de referência, com exceção do BBG e do OATP. Em seguida, nós definimos uma classificação com os 50 fármacos com maior afinidade para o P2X7, ou seja, os fármacos que apresentavam menor valor de pontuação, que variou entre menos 15,710 e menos 2,474. E conseguimos notar também que esses valores eles eram superiores aos do ligante de referência. Com isso, com essa informação, nós avaliamos também as características físico-químicas desses fármacos, segundo a regra 5 de Lipinski. Essa regra, ela prevê a boa absorção de um fármaco através de alguns critérios, que são o peso molecular, que deve ser de até 500 Dalton, o valor do log P, que deve ser de igual ou menor do que 5, os doadores de hidrogênio, que devem ser igual ou menor a 5, e os aceptores de hidrogênio, que devem ser igual ou menor que 10. Então, a partir desses critérios, nós avaliamos cada um dos fármacos e selecionamos aqueles que tiveram apenas uma violação ou que não tiveram nenhuma violação. E os fármacos que foram selecionados foram um total de 4. E desses 4 fármacos, a única violação que teve foi a do peso molecular, que ultrapassou o valor de 500 Dalton. Então, esses são os fármacos selecionados para passar a fase de testes in vitro, de acordo com os números de violações da regra 5 de Lipinski e dos valores KD na gama nanomolar, de 0,2 a 0,33. Todos esses medicamentos, eles foram aprovados para uso clínico, exceto de um, que é esse o primeiro, que ainda se encontra em fase 2. Então, esse primeiro fármaco, D27, ele é um antagonista da calcitonina, com administração intravenosa e não tem uma aplicação terapêutica até então. Ele está em fase 2 da fase de teste. O fármaco D31, ele é um agonista da serotonina, ele é administrado oralmente e é usado no tratamento de enxaqueca e se encontra em fase 4. Os fármacos D29 e D15, ambos são inibidores do vírus da hepatite C, são administrados oralmente e são utilizados no tratamento da hepatite C e estão em fase 4. Então, com o nosso projeto, nós conseguimos observar que, através da técnica de screening virtual, foi possível selecionar 4 fármacos que apresentavam os valores de pontuação mais baixos e KD na gama nanomolar para que eles possam ser utilizados nos ensaios in vitro. Nós esperamos que os fármacos selecionados eles apresentem a mesma atividade in vitro que em sílico. Os próximos passos do nosso projeto consistem na identificação de alguns parâmetros, os parâmetros físico-químicos, o perfil ADME e a predição de espectro de atividade, o que vai tornar possível também a seleção desses fármacos para a condução dos testes in vitro. Quero agradecer aos nossos apoiadores, ao Instituto Oswaldo Cruz, ao CNPq e à FAPERJ. Muito obrigada pela atenção.